Oi, tudo bem? Bom ter você aqui no canal Café do Escritor. A gente fala muita coisa aqui sobre livros, sobre tudo mais, sobre escrita. E hoje a gente tem um assunto bem especial. Nós vamos falar sobre não ficção. E eu tenho algumas informações bem relevantes sobre não ficção para você, sabia? Por exemplo, você sabia que os livros que mais vendem no Brasil são de não ficção? É isso mesmo. Se você olhar para a lista dos mais vendidos, tem várias listas que são publicadas, os livros de não ficção sempre estão lá em cima, estão no topo, e eles se mantêm lá. Então tem livros lá de não ficção que estão há semanas, há meses, há anos que estão lá na lista e sempre entre os mais vendidos. Por que será que isso acontece? Será que eles vendem mais do que ficção? Então tem várias coisas aqui que a gente vai abordar e para a gente descobrir o que é, né, e por que o livro de não ficção vende tanto. E para começar, vamos entender o que é não ficção. Então é um gênero que engloba todos os livros, todos os outros gêneros, né, de subgêneros de livros que abordam algo factual, algo que é verdade, algo que é comprovável, algum fato, alguma informação. Então isso é livro de não ficção. A diferença para o livro de ficção é que a ficção se baseia na imaginação do autor. Então nada que está lá é verdade. É tudo criado, é tudo imaginado. Então ficção, não ficção, para ficar bem entendido o que é um e o que é outro. Então a escrita de não ficção ela vai se ater à realidade, a tudo aquilo que o autor quer passar para o leitor, mas que ele tem que ter alguma credibilidade para dizer isso. Tá? Quem é você para dizer sobre esse assunto? Então o autor precisa se posicionar de uma forma que o leitor entenda que aquilo lá vale a pena ser lido, que aquela informação é relevante de alguma forma e que o autor quer ajudar você, seja com auxílio para alguma coisa, seja para informar, para ajudar a resolver algum problema. Então, tudo isso passa pela validação da informação. Não pode simplesmente jogar uma informação lá sem saber do que se trata, ou se o autor não conhece, simplesmente repassa. Então aí vai ficar meio feio, porque não tem credibilidade. E a lista de livros de não ficção, gêneros e subgêneros é muito grande. Vai desde biografia, livros de negócio, livros religiosos, de autoajuda, de empreendedorismo, de auxílio financeiro. Vai passar por livros de filosofia, textos acadêmicos. Então tudo isso é não ficção. E ainda eles vão auxiliar, tem alguns verbos que a gente pode usar para definir esse gênero de não ficção. Eles vão ensinar, vão auxiliar, vão tentar resolver algum problema, vão auxiliar no como fazer, no como resolver. Então tudo isso é o universo de não ficção. E talvez esse universo, esse mundo da não ficção, ele não tenha limite. Cada vez surgem mais gêneros e subgêneros que vão sendo colocados dentro da não ficção. Então não tem como segurar. Ele vai aumentando conforme a necessidade, porque é justamente isso que move a escrita da não ficção. A necessidade. Alguém precisa de alguma informação, o autor vai lá, escreve e entrega isso para o leitor. Algumas pessoas dizem que é mais fácil escrever não ficção do que ficção. Mas eu quero enfatizar que se é mais fácil ou não é mais fácil vai depender do autor. Mas o que tem que manter na não ficção, tanto quanto na ficção, é que seja um texto bem escrito que vai se transformar em livro. Então não adianta, eu já falei no começo, não adianta escrever qualquer coisa simplesmente para dizer que publicou. Tem que ser algo muito bem pensado, as ideias têm que ser muito bem elaboradas, esse texto tem que ser bem construído, então sim, dá muito trabalho. Não quer dizer que é mais fácil, mas dá trabalho como qualquer livro, quem já escreveu sabe disso. É um trabalho de dedicação que o autor
gasta tempo, gasta horas, gasta esforço para ter aquele resultado do livro pronto. Mas quem já fez sabe que vale muito a pena. Mas Sandro, por que é que eu deveria escrever um livro de não ficção? O primeiro argumento que eu vou apresentar para você é o seguinte: se você tem alguma coisa para dizer, ou se você percebeu que algum assunto não é coberto, por que ninguém fala sobre isso? Por que ninguém explica sobre esse assunto que é tão necessário? E se você tem esse conhecimento, se você tem formas de expor isso, então sim, é hora de você escrever um livro de não ficção. Porque você vai dar vazão não somente àquele problema que você identificou e que você sabe que vai ser útil para as pessoas, como você vai trazer algo talvez completamente diferente. Nem tudo é novo, né? Na verdade, as coisas se renovam. Mas quando você, sendo a pessoa que você é, com o conhecimento, a experiência de vida que você tem, quando você vai abordar aquele assunto, você vai trazer com a sua visão. Então vai ser diferente, porque é você. Você é o único para abordar isso dessa forma. Um segundo motivo para você publicar, escrever e depois publicar não ficção, é que como a demanda por não ficção é maior, e você querendo ser um escritor, uma escritora, você vai ter mais chance de chegar mais rápido, por exemplo, a uma editora tradicional. Muitas editoras, elas, se você olhar na linha editorial delas, elas trabalham com tais e tais assuntos. Se você apresentar um assunto dentro da linha editorial daquela editora e tiver muito bom o texto, você tem grandes chances de ser contratado por ela. Então, é um caminho mais fácil, entre aspas, mais rápido, entre aspas, para você conseguir ser publicado. Não é fácil também, tá? Não vou dizer que aqui que é muito mais fácil, porque não é. Mas existe sim uma chance real de você chegar lá, porque o assunto que você vai abordar é relevante e interessa tanto à editora quanto ao público. E eu preciso dizer que você também pode optar pela produção independente. É o que nós fazemos aqui no Café de Escritor. Nós temos o selo Página Nova e nós prestamos serviços àqueles que querem lançar o seu livro e não tiveram espaço em uma editora tradicional. Então nós providenciamos todos os serviços que você precisa. Clica aqui embaixo, tem o link para o site, está tudo explicado. Se tiver dúvida, você entra em contato com a gente, mas a gente pode ajudar sim você a ser um autor publicado de forma independente. Tem muitas vantagens também, dá uma olhada lá. Em terceiro lugar, livros de não ficção, como eu falei no começo, vendem mais. E a proporção é 70% dos livros de não ficção vendidos no Brasil são de autores brasileiros, enquanto 6% dos livros vendidos no Brasil de ficção são de autores brasileiros. Então, existe essa abertura muito grande, porque quando o autor brasileiro aborda algum assunto, ele já tem uma cara brasileira, ele já tem uma cara que a gente vai entender. Quando a editora pega um conteúdo lá de fora, que foi testado, foi aprovado, que é muito bom, muitas vezes a gente tem que adaptar aquele assunto pro contexto brasileiro. Isso dá trabalho, né? Não é só uma tradução. Precisa adaptar. Alguns exemplos, às vezes, não fazem o menor sentido para o público brasileiro. Ou algumas abordagens também não fazem. Enquanto que um autor brasileiro ele já vai escrever para o público brasileiro e chega muito mais rápido, não precisa traduzir nada. Então, invista em texto de qualidade. Essa é a grande diferença. Eu não sou conhecido. Não importa. Se você escrever bem, escrever um texto relevante, um assunto relevante, quando você explora ele da melhor forma possível, você vai ser notado. Tenho certeza disso. Em quarto lugar, eu quero dizer que o caminho pela não ficção, para quem quer ser escritor, é um pouco mais fácil. Eu já falei um pouquinho disso anteriormente. É mais fácil no sentido porque a demanda é maior. Então, tem gente que fala assim, mas se eu for escrever ficção, eu não posso escrever não ficção. Claro que pode, não tem nada proibindo. E pelo contrário, na minha opinião, quanto mais você abrir o seu leque de possibilidades, é melhor. Às vezes, tem muito autor que é conhecido por uma obra
talvez uma obra de não ficção, de repente ele escreve uma ficção, a pessoa fica, nossa, eu não sabia que ele escrevia ficção. Que bela surpresa! Então, o importante é você ser um mestre da escrita, você conseguir escrever qualquer coisa. Eu, pelo menos, o meu sonho de ser escritor é esse. Eu conseguir escrever qualquer coisa, passear pelos gêneros. Então, eu acho que é mais fácil, claro que algumas aspas aqui são necessárias, mas é um caminho um pouco mais curto de você se tornar escritor através da não ficção. Depois você escreve a quantidade de ficção que você quiser e fique à vontade, tá? Não tem nenhum proibitivo em relação a isso. E novamente, não importa se você quer escrever um livro de não ficção para alavancar o seu negócio. Eu conheço muita gente que é coach, que é professor, que é palestrante, que tem profissões que estão crescendo muito, estão se desenvolvendo, e um livro nessa hora é uma coisa excepcional, porque dá uma visibilidade para a pessoa muito grande para a sua profissão. Então esse pode ser o seu maior motivo de escrever um livro, né? De alavancar a sua carreira, alavancar o seu negócio. Mas também pode ser um prazer pessoal, eu só tenho vontade de escrever sobre isso, sobre esse assunto eu vou escrever e pronto, né? Então, o motivo você é que tem que descobrir, mas qualquer motivo está valendo. Mas Sandro, o que um autor de não ficção precisa ter? Bom, eu tenho auxiliado nos últimos anos muitos autores de não ficção, ficção também, né? Mas já que o assunto aqui é não ficção, de não ficção a escreverem os seus livros. Então passa muitas vezes, quando a pessoa não tem nada escrito, a gente faz uma mentoria editorial. Então a gente conversa, eu entendo o que a pessoa quer realmente, qual é o objetivo, né? Isso é importantíssimo. E em cima disso a gente estabelece algum plano de escrita, né? E onde se quer chegar. Então isso é importantíssimo, porque eu vejo que muitas vezes, por mais que a pessoa seja culta, que ela tenha uma ótima profissão, mas nem sempre a escrita está tão fácil para ela. Nem sempre a escrita é tão automática de pegar e ter uma ideia, conseguir construir isso e colocar no papel de uma forma ordenada para virar um livro, e um livro muito bem feito, tá? Então, muitas vezes precisa de ajuda sim, não é nenhuma vergonha, e é assim que funciona. E um dos principais problemas que eu percebo com as pessoas que querem escrever não ficção é que elas não sabem muitas vezes onde elas querem chegar. Elas têm o sonho de escrever aquele livro, eu quero escrever sobre este assunto, mas eu não sei como chegar lá, sabe? Onde eu vou chegar com esse assunto? O que eu quero abordar tudo? Então isso fica tudo, é um mundo de ideias tão denso, porque a pessoa muitas vezes tem realmente muita capacidade, mas não consegue colocar essas ideias, organizá-las, né? E é isso que a gente ajuda aos escritores. Eu trabalhei muitos anos em editoras, né? Então a gente recebia muito material, muito original de não ficção para ser lido e avaliado, etc, né? E posso dizer que somente 1% do que vinha era aprovado, tá? Por quê? Porque o material vinha muito mal escrito. Então, você lia o material e falava, mas chegava no final, mas o que o autor quis dizer com tudo isso, tá? Muito assunto, muita coisa escrita, muitos exemplos, mas falta, na maioria dos textos, falta um objetivo. Onde ele quer chegar com esse texto? Às vezes é uma coisa simples, né? E eu, como mentor, eu ajudo justamente nisso. Onde você quer chegar com esse texto? O que você quer provocar no seu leitor? Qual reação, qual resposta você quer dar para qual pergunta? Então tudo isso precisa ser pensado. E pensar no leitor é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer. E muitas vezes os autores esquecem. Eles falam, eu quero escrever um livro, o meu assunto é esse, o meu conteúdo é aquele, e assim por diante. E esquecem que alguém vai ler esse livro. Então não escreva pensando em você. Escreva pensando no leitor, tá? Alguém vai ter que ler isso, porque senão não vale a pena você publicar um livro que ninguém vai ler, tá? Então, pense em quem está do lado de lá, que é essa pessoa que realmente interessa. Eu preciso ainda dizer que a clareza de um texto, muitas vezes, é muito mais importante do que a originalidade dele. Então,
nem tudo é original, né? A gente vive num mundo de cópias, né? Tem sido assim, não é cópia, mas a gente se baseia em outras coisas, nada vem do nada. Mas a clareza com que você apresenta o conteúdo, isso sim tem que ser único, isso é uma forma que você tem que desenvolver. Se você não consegue fazer sozinho, peça ajuda, né? Mas a clareza e a objetividade tem que ser muito bem trabalhada, muito mais do que a originalidade e outros elementos, o assunto em si. Muitas vezes, dá uma olhadinha nas livrarias ou um site que você consegue ver livros de não ficção, dá uma olhada nos livros que estão aparecendo, né? Tem aqueles livros de palavrão, tem os livros de gente famosa, e tem às vezes alguns livros que você não conhece, mas o assunto é extremamente interessante, né? Uma capa que chama atenção, mas não é só capa, né? Capa também não é o único elemento que vende. O que vende é o assunto e como você vai abordar. Divulgação é importante, fazer o seu marketing pessoal é importante, tudo é importante. Mas não adianta se você não tiver clareza no texto. Bom, gente, esse é o primeiro vídeo sobre não ficção. A gente vai ter mais vídeos, é um assunto extremamente rico. Tenho certeza que você quer escrever não ficção, já está pensando em algum assunto, alguma coisa que você pode abordar. Ah, mas tem esse assunto aqui que eu nunca vi um livro sobre isso. Vou investir, vou pesquisar o que já foi feito, o que eu posso fazer. Então é assim que funciona. Se você tem algum tema, alguma coisa que você queira falar, primeiro faça uma grande pesquisa. O que já existe sobre este assunto? O que eu poderia acrescentar? Não adianta você simplesmente dizer a mesma coisa. E sim, faça pesquisas. Como eu falei nos próximos vídeos, eu vou dar muito mais dicas sobre isso para que você escreva. E se você tiver dúvidas, entre em contato. Nossos contatos estão aqui embaixo. E-mail, tem WhatsApp, tem Telegram. Entre em contato, tem o nosso site, que você também tem informações sobre o nosso plano de publicação pela página nova, que é o nosso selo, é o selo de prestação de serviços. Então pode ser muito útil para você nesse momento que você precisa lançar alguma coisa, né? Para alavancar sua carreira, etc. Para o seu currículo ou simplesmente para ter algo publicado. Então não fique parado. Continua seguindo a gente. Se você ainda não me segue, clica aqui embaixo para você receber as atualizações. Entre em contato, comenta o vídeo e eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço, até lá!